Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nídia Saraiva, para quem não me conhece, não lembra de mim. Estou aqui hoje para falar sobre noções básicas da HP12C, aquela calculadora que nos acompanha quem é da área financeira, quem está fazendo faculdade, quem pretende incluir essa maquininha na vida que facilita tanto a nossa vida. Noções básicas, então, de uma HP12C. Só para vocês saberem, a HP tem uma maneira diferente de pensar. Eu gosto de tratar assim, que ela pensa diferente. E essa maneira diferente de pensar é o RPN, que acompanha várias vezes o nome da HP12C. RPN, RPN. O que é RPN? É uma notação polonesa reversa. Esse é o nome da maneira como a HP pensa, tá? Essa notação polonesa reversa, depois que a gente acostuma, se torna mais simples, inclusive, do que fazer um cálculo numa científica ou numa calculadora simples. É realmente uma questão de hábito. Só para vocês saberem, a HP12C ela foi criada em 1981 e ela mantém exatamente o mesmo padrão, o mesmo formato desde então. Tá? Então, é uma calculadora que se consolidou no mercado financeiro e provavelmente não vai sair tão cedo. Então, vale muito a pena aprender a mexer com ela. Preciso comprar uma HP? Não. Hoje a gente tem uma série de apps para celulares, os apps para celulares, que existem, onde existem emuladores para HP12C. Também está disponível na internet. Se vocês jogarem o termo no Google, vocês vão ver que vários sites oferecem o emulador da HP12C, quer dizer, essa carinha que o que eu vou ensinar aqui você vai conseguir usar tanto no app quanto nos sites que fazem, que disponibilizam o emulador, tá bom? Vamos lá. Primeiro, essa é a cara da nossa HP, tá? Ela tem esse formato deitado, tá? O visor sempre em cima. Eu vou usar sempre como referência a tecla Enter, que está no meio da HP, tá? Então, essa tecla comprida, esse é o Enter. E a gente tem, então, esse formato. Para que vocês entendam, assim, visão geral, em geral, as teclas da HP têm três funções. Uma em branco, que é a que está em cima da tecla, tá? A 7, o 8, o 9, o PV, para usar exemplos da primeira linha. Uma função em vermelhinho ou em laranjinha que está acima da tecla, que ela é acessada sempre pela tecla F, que está da mesma cor. Então, quando eu quero uma função vermelha, eu antes aperto o botãozinho vermelho. Uma função laranjinha, eu antes aperto a teclinha laranjinha, que é o F. E uma terceira função que está em azul, normalmente abaixo do branco. Se eu quiser algo que está em azul, antes eu tenho que apertar o botãozinho azul, o G. Então, só para que vocês tenham essa visão geral do que é, de como ela funciona e de que maneira a gente consegue, a quantidade de funções que a gente tem e a maneira que a gente tem para usá-la agora, tá? O que nós vamos aprender nesta aula, tá? Essas teclinhas que estão em amarelo, tá? Enter, que é a nossa referência, a gente vai fazer tudo sempre usando o Enter, então essa que eu marquei em vermelho, super importante pra gente. E aí nós vamos aprender de primeiro a zerar essa HP, a ter certeza que as coisas não estão misturadas. O que a gente ouve com muita frequência, aluno que faz cálculo e diz assim, mas o meu cálculo e o do colega deram respostas diferentes, eu tenho certeza que eu fiz certo. A HP não sabe fazer conta, tá? Não é uma questão de não saber fazer conta. Acontece que a HP ela armazena muita informação. E esse armazenar informação faz com que a gente, às vezes, inclua um número que estava guardado dentro dela e a gente não percebe isso. Por isso que é fundamental a gente aprender a apagar a HP sempre antes de começar qualquer cálculo. Tá? Vocês vão ver que eu vou bater muito nessa tecla, tanto nesse vídeo quanto em outros vídeos, da importância da gente apagar a HP direitinho, tá? Como é que a gente apaga a HP? Localizaram as teclas, tá? As quadradinhas em amarelinho, o quadradinho retângulo, localizaram. Na minha próxima tela eu tenho só esse pedaço, que é o pedaço que a gente vai usar agora. Então, localizem a tecla bonitinho.
Vamos lá. Como é que eu posso apagar a HP? Primeiro eu apago o visor. Então, imagina que eu digitei um número errado e eu quero apagar o visor. Então, eu tinha que colocar 54 e coloquei 53. Então, eu consigo fazer isso com a tecla CLX. É a tecla que está aí nesse retângulo em amarelo, CLX. Então, o CLX me possibilita, eu comecei a digitar um número, esse número está errado, eu aperto CLX e digito o número novamente, tá? Isso me permite continuar o cálculo. Eu não apago tudo que está dentro da HP, eu só apago o visor. E é por isso que essa função acaba causando muito problema na vida de muita gente. Porque apaga no CLX, a pessoa entende que esse apagar apagou o cálculo inteiro, e aí refaz o cálculo, ou começa um segundo cálculo, terceiro cálculo, esquecendo que tinha coisa guardada lá dentro. Então, o CLX apaga somente o visor, tá? Então, não esqueçam disso. CLX apaga o visor, tá? Eu tenho que obrigatoriamente apagar as memórias, eu gosto de chamar elas de memórias financeiras e memórias de registro, para a gente poder associar com a posição que elas estão no teclado e com as teclas que a gente vai usar. Se a gente olhar esse retângulo amarelo, a gente vai ver que em cima, em vermelhinho ou em laranjinha, dependendo da sua HP, a gente enxerga FIM e REG. FIM e REG. O FIM e REG é justamente essa associação que eu estou fazendo com financeiras e registros, tá? O que é uma memória financeira? O que eu estou chamando das memórias financeiras? É tudo isso que está do lado esquerdo do Enter, tá? Você olhando para HP, o lado esquerdo do Enter. Esse monte de teclinhas são apagadas, tá? Tudo que está guardado dentro delas é apagado quando eu aperto a teclinha F e na sequência este FIM, tá? Tudo que estiver do lado direito da tecla Enter, eu estou chamando de registros, simplesmente para associar com esse REG que está aí em cima. Então, são as memórias onde eu armazeno informações. Sobre armazenagem, sobre memória de pilha, eu vou colocar um segundo vídeo, ok? Olhem aí no card aí em cima e vocês podem acessar o próximo vídeo. Então, vamos apagar tudo que está do lado esquerdo do Enter e tudo que está do lado direito do Enter. Vamos fazer isso de que maneira? Apertando esta sequência. Ligando a calculadora primeiro, claro, ON, e a gente vai apertar a teclinha F, essa que tá laranjinha ou amarelinho. Olhem para o visor, vocês vão ver que uma letrinha F pequenininha aparece no nosso visor. E aí, para mantermos a sequência, a gente vai apertar a teclinha FIM, é essa primeira que está do lado esquerdo no meu retângulo amarelo da tela. Quando eu apertei o FIM, aquele Fzinho que estava no visor sumiu. Eu acabei de apagar tudo que estava do lado esquerdo do Enter, tá? Agora eu vou apagar tudo que está do lado direito do Enter. Então, novamente a teclinha F, eu vou observar no visor esse Fzinho aparecendo. E aí vou apertar a teclinha REG, tá? A que está no retângulozinho amarelo. Nesse momento, eu tenho certeza que HP está absolutamente zerado. Se 20 pessoas fizerem o mesmo cálculo, de maneira correta na HP, as 20 chegarão na mesma resposta. Eu não tenho mais nada guardado dentro da HP, tá? Então, isso eu aprendi nesse momento a apagar o visor, que é o CLX, apagar as memórias financeiras, que é o FFIM, e apagar as memórias de registro, que é o FREG. Zerei absolutamente a minha calculadora. A partir daí, eu posso começar os cálculos, tá? E a HP tem essa maneira diferente dela pensar, tá? O jeito HP de pensar. Esse RPM. O que isso diz pra gente? Que eu preciso dizer para HP quando é que um cálculo está começando. E eu digo isso para HP através da tecla Enter.
Então, a sequência de cálculo, de início de cálculo numa HP é o número, enter, o número, operação. Enquanto numa científica as operações estão entre os números, numa HP12C a operação matemática que eu quero fazer será colocada sempre após o número. Então, eu tenho sempre 2, enter, 3 mais. Se numa científica eu faria este cálculo, como está no slide, 2 mais 3, numa numa calculadora financeira, numa HP12C, eu faço 2 enter, 3 mais. Vamos testar? Por favor, peguem as calculadoras, liguem. A primeira coisa que a gente vai fazer é zerar tudo, ffin, freg. Vamos assegurar que não tem nada guardado. E aí nós vamos fazer esse primeiro cálculo, tá? Que numa HP12C vai ficar 2 enter, 3 mais. Eu estou enxergando no visor 5. Fácil, né? Vamos fazer outro cálculo, só para a gente ter certeza como é que a gente faz, se a gente aprendeu. Primeira coisa que a gente faz era tudo. ffin, freg. Agora nós vamos fazer esse segundo cálculo do slide, uma multiplicação, tá? 5, enter. 4 multiplica. Estamos enxergando agora no visor o número 20. É o resultado da multiplicação. 5 vezes 4, 20. Mais um. Agora uma divisão. Vamos ter certeza que a gente consegue fazer uma divisão. Vamos dividir 24 por 3, tá? Como é que a gente começa o cálculo? Sempre zerando. ffin, freg. E aí a gente começa. 24, enter. 3, divide. Resposta no visor, 8. Fácil, né? Vamos fazer agora uma multiplicação. Essa não está no slide. Tentem vocês sozinhos. Eu quero fazer 15 multiplicado por 4. Números bem fáceis. Conseguiram fazer 15 multiplicado por 4? Deve ter dado 60, essa seria a resposta. Aprendemos a fazer? Que bom! Vamos fazer a última operação? Agora, uma porcentagem, para a gente não se perder e aprender esse cálculo, que também é básico na nossa vida, né? Botãozinho de porcentagem está aqui, olhando para a tecla Enter, está na linha de cima, o botãozinho à esquerda do Enter. O primeiro botãozinho à esquerda do Enter, na linha de cima, é a porcentagem. Vamos fazer, então, este cálculo que está no slide. 200 mais 10%. Como é que eu faço esses cálculos? Sempre começo zerando tudo. ffin, freg. Notaram que quando a gente faz ffin, freg, a gente também já zerou o visor? A gente sempre volta para o zero? A gente começa o cálculo sempre com o número e o Enter. Então, 200 e a teclinha Enter. Agora, a gente vai dizer para HP que a gente quer 10% disso. Então, apertem o número 10 e a teclinha de percentual. Nós estamos enxergando na tela, neste momento, no visor da HP, o número 20. Tá? Então, ele acabou de nos dizer que 10% de 200 é 20. E na sequência eu vou dizer para ela o que eu quero fazer com esses 20. Se eu quero somar ou se eu quero subtrair. No nosso caso aqui, a gente quer somar. Então, a gente vai apertar a teclinha mais.
Então, HP nos disse 10% de 200 é 20. Aí eu apertei a teclinha mais e ela somou as duas coisas e me disse 220. Fácil, né? Agora, para a gente encerrar essa nossa aula de hoje, uma outra coisa que é bem legal da gente já aprender na HP12C, facilita muito nossa vida, é como é que a gente controla as casas decimais na HP12C. É bem legal aprender a mexer com casas decimais, primeiro porque numa HP é muito simples aumentar e diminuir casas decimais. Segundo, porque quando ela faz isso, ela arredonda, tá? É legal saber que quando a gente faz esses cálculos e a gente faz os cálculos na sequência, multiplicações e divisões, somas, um na sequência do outro, por exemplo, quando eu resolvo uma fórmula, apesar da HP me mostrar com 2, com 4, com 5, com 7 casas, ela sempre faz um cálculo com muitas casas decimais. Tá? Então, se eu não aperto o Enter, ela mantém na cabeça dela, lá dentro dela, tá? Cabeça no figurativo, evidente. Ela mantém dentro dela todas as casas decimais. Então, ela me mostra, é arredondado, mas ela continua fazendo o cálculo com todas as casas decimais. Para a gente brincar, para a gente fazer essa brincadeira com casas decimais, vamos fazer uma divisão. Então, antes de qualquer coisa, zera tudo, F-fim, F-reg, F-fim, F-reg, e vamos dividir 213 por 9, tá? 213, Enter, 9, divide. E aí você vai estar vendo na sua calculadora 23,666 ou 67, dependendo de como é que ela está formatada, tá? Então, a partir deste momento, não faz diferença como é que a sua está formatada. A gente vai começar a entender como é que funcionam casas decimais, tá? Não mexo em nada na HP do jeito que ela tá. Eu vou só precisar apertar a tecla F e a quantidade de casas que eu quero, tá? Então, não mexam em mais nada. Nada. Não tem Enter, não tem nada, tá? Apertem F e o número 4. Eu estou dizendo para a calculadora, eu quero 4 casas decimais. Então, ela está mostrando para nós 23,6667. 6667. 4 casas depois do pontinho. Eu quero 6 casas. F6. Agora, ela me mostra 23,66667. Uma sequência de 5 números 6 e um número 7. Vocês observam que esse 7 está mudando? Porque ela vai arredondando, tá? Eu só quero 2 casas decimais. Eu estou falando de dinheiro, dinheiro só tem 2 casas decimais. Então, F2. Ela vai mostrar para mim 23,67. Fácil, né? Esse é o basicão do HP. Você sabendo fazer isso, dominando casas decimais, apagar visor, apagar memórias, os cálculos básicos, você já faz muita coisa na sua HP. Então, arrasa, aproveita e treina. Tchau!